Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário. Mensagem dia 31/1/1995. O carinho. Quando tu me beijas através do meu rosto, que está no quadro, sinto o calor dos teus lábios. Ah, se a humanidade fosse assim, ser sincera comigo, ninguém sofreria tanto, meu filho, mas falta amor para mim. Eu, Jesus, que sou iluminado, sou tão puro, poucos me beijam. Quem é que não gosta de um beijo sincero, um beijo de amor? A pior coisa, meu filho, é receber um beijo de maldade e traição. A carne não sente, mas o espírito sofre. Hoje no mundo, meu filho querido, a falsidade está em geral. Quase ninguém tem tempo para mim. Me sinto tão triste com a falta de carinho, porque Bento, meu filho, eu gosto tanto que me façam carinho, que me amem com amor puro de pai. A minha tristeza é esta, filho, que carinho ganho pouco, às vezes fico esperando horas e horas que um filho ou uma filha me beije e peça perdão. Quando isso acontece com alguém que faz para mim, eu, Jesus, fico feliz, porque a felicidade, ela se constitui no carinho. Até um animal, por mais bravo que for, o carinho amansa ele. Eu, que sou o todo-poder, gosto de ser acariciado. Foi assim que eu criei todas as coisas. Fui fazendo uma coisa e outra com o maior carinho. E a beleza está em tudo, nas flores, nos peixes, no mar, nos animais, no vento, que não se vê, mas refresca o calor, no sol, na lua, nas estrelas, em tudo. Assim eu fiz com todo o carinho a terra, e ela produz, porque é o lugar onde eu ponho os meus pés. A força do meu amor, que a faz as plantas crescerem, meus pés, meu filho, não machucam ninguém. Os malvados é que me judiam. Bento, meu querido filho, as horas que ainda restam, eu continuo ainda esperando o carinho de alguém para eu poder livrar do mal que está para acontecer. O mal não é meu desejo, em hipótese alguma. É do diabo que está armando a maior armadilha contra o meu povo. Este quer acabar com tudo. O que ele está fazendo é para levar os meus filhos à loucura. É terrível o mal dele. Só eu, meu filho, é que posso com ele e mais ninguém. Quem vem a mim está seguro, mas os que duvidam vão sofrer tanto que é insuportável. A praga dele é devastadora. Aonde for pegando, não escapa nada. Os gritos e o desespero são incalculáveis para o homem. Por isso, meu filho, é que minha mãe chora e eu também. Quis e quero trazer todos para mim, mas o diabo faz com que o homem e a mulher não me enxerguem. Ele dá o prazer da carne agora, depois põe para assar no fogo eterno. As dores de um são as dores do outro. Ninguém sofre menos. Todos são levados como que para um campo de extermínio, e lá são enterrados vivos. Ninguém poderá mais sair. O inferno, meu filho, é tão triste que se o homem visse, ele venderia tudo que tem para comprar o céu. Mas o meu lugar não está à venda. Eu sou o vento por amor. Eu só o vendo por amor. Com amor eu me entrego, faço tudo o que me pedirem. Dou a minha bênção, dou a vida eterna, dou o carinho e ninguém sofre. A minha piedade é grande, mas os filhos ingratos se esquecem de mim e trocam o dia pela noite para saciar o prazer da carne. Assim o diabo vai arrastando tudo. Olha, meu filho querido, quem pensa que ainda vai longe para tudo isso acontecer, enganado está. O diabo cercou tudo. Agora só falta eu, Jesus, executar as minhas ordens para que os meus anjos e santos limpem a terra, porque a podridão já está demais. Não dá mais para suportar.
Eu, querido filho, quero que meus filhos me entendam. Não facilitem um segundo sequer. Fiquem comigo e não parem de me adorar, para que eu possa livrá-los desses males. Só eu e minha mãe é que podemos com o Satanás. Os cantos para mim afastam ele, e a oração ao meu amor ele não suporta. Foge para longe quando alguém está me louvando e orando. Este é o único remédio contra as ciladas do Satanás. De graça dou tudo se um filho confiar em mim. Jesus sou eu, e tu, Bento, és a palavra que sai da minha boca. Fique com a minha paz, Jesus. Mensagem de 1995, O Carinho. O título desse: Quem é que não gosta de carinho? Que criatura que Deus criou possa ser ausente de carinho? Todo mundo gosta de carinho. Aqui na mensagem ele fala até um animal bravo. Se você souber dar carinho a ele, souber tratar ele bem, ele fica teu amigo, fica manso. Um animal. Imagina um ser humano. E a gente vê hoje tanta desumanidade, tantas pessoas sendo maltratadas. O mundo hoje está praticamente se virando numa coisa prática. Eu quero saber do meu lado, os outros que se virem. E Deus se queixa aqui. Se queixa do carinho que falta de nós seres humanos a Ele. Mas que tipo de carinho? Um beijo, um abraço? É nesse carinho que ele está falando especificamente. A obediência, o respeito já é um modo de carinho. A gente fala que beijar uma imagem, beijar um quadro, é inútil, é uma besteira, mas não é o que ele fala aqui para o profeta. Ele elogia o profeta. Quando o profeta beija uma imagem dele, um quadro dele, ele sente o calor da boca do profeta. Isso é uma manifestação de carinho, respeito, de cultuar a pessoa que representa aquela imagem. É como a gente pegar uma foto de um filho beijar quando era criança, de uma mãe, de um pai, de uma esposa, uma namorada. Você está beijando apenas um papel, mas é uma demonstração de carinho. E carinho tem diversas formas de se apresentar. Aqui no começo, Jesus já fala assim: hoje no mundo, meu filho querido, a falsidade está em geral. Quase ninguém tem tempo para mim. Me sinto tão triste com a falta de carinho. Porque, Bento, meu filho, eu gosto tanto que me façam carinho. Que me amem com amor puro de pai. Deus se queixando disso. Que falta de gratidão do ser humano. Pouco carinho ele recebe, porque as pessoas não se atentam mais nisso. As pessoas que só querem saber de ganhar dinheiro, estudar, não param para pensar um pouco nas coisas sagradas, não param para pensar um pouco em Deus, no céu inteiro, na Virgem Maria. Só o fato de lembrança, quando a gente tem um parente distante, só o fato de um telefonema, uma carta, um telegrama, que eu acho que hoje não tem mais, já é uma forma de carinho. Demonstra para aquela pessoa que está longe, afastada, que você não esqueceu, que você ainda tem apreço
você o ama, por que não fazer isso com Deus? Por que não guardar Ele na nossa memória? Porque todo dia, sem exceção, não podemos fazer uma oração, não podemos olhar para uma imagem dele, para um quadro dele, da Virgem Maria, agradecendo o dia, tudo que a gente conquista nesse dia. Mas não, as pessoas não têm tempo, mas são capazes de ficar 24 horas grudado no celular. Para isso falta tempo, para ficar no celular ou numa televisão. Então essa também é uma forma de carinho. Para aqueles mais céticos, que acham que beijar uma imagem é besteira, ou um quadro é desnecessário, que não beije, que não abrace, mas que respeite aquele que assim faz, que respeite aquela imagem, que acredite, que obedeça às ordens de Deus. Isso já é uma manifestação de carinho. É simples assim. E aqui Deus continua. O mal não é meu desejo, em hipótese alguma. É o diabo que está armando a maior armadilha contra o meu povo. Esse quer acabar com tudo. Tem outras mensagens que falam sobre isso. Por isso que às vezes eu fico chateado, vamos botar assim, para pegar mais leve. Quando as pessoas falam, essa tragédia é castigo de Deus, essa enchente foi castigo de Deus, esse temporal, esse vendaval, é tudo castigo de Deus, Deus não suporta mais. Está aqui, ele está falando nessa aqui e em outras mensagens. O mal não é meu desejo em hipótese alguma. Não vê a incoerência das coisas? As pessoas que não conseguem ver a incoerência. Como é que é o amor supremo, a bondade máxima, vai desejar fazer o mal para uma criatura que ele mesmo criou com tanto amor, que ele fala aqui nessa mensagem, tudo ele criou com amor. A terra, o mar, o céu, os peixes, as plantas, os animais, o homem. Ele está falando aqui na mensagem, ele criou com amor isso, com carinho, com respeito. Aí esse mesmo Criador vai punir, vai castigar, vai matar? Que sentido faz isso? Somos nós mesmos. Nós que procuramos as coisas erradas e as coisas erradas acontecem. Não é culpa de Deus. Isso nós temos que entender. É culpa do inimigo dele. Se nós fugimos dos mandamentos dele, se a gente não respeita ele, se a gente não obedece ele, estamos fadados a acontecer coisas erradas na nossa vida, às vezes fatais. E é culpa de Deus? Foi Deus que quis assim? Foi com permissão de Deus? É o contrário. Deus, se puder livrar nós de todos os castigos, ele livra. Ele vai falar aqui: quis e quero trazer todos para mim, mas o diabo faz com que o homem e a mulher não me enxerguem. Quis e quero trazer todos para mim, mas o diabo, com a sua astúcia, ocupa o tempo do ser humano, do homem e da mulher. Ele dá o prazer da carne agora, depois põe para assar no fogo do inferno. O diabo também é um conquistador, a gente sabe disso. Hoje eu vejo todo dia que eu estou entre a cruz e a espada, que eu tenho um anjo mau do meu lado esquerdo e um anjo mau do meu lado direito, pronto para
preparar uma armadilha para mim, o do mal. Mas eu procuro dar atenção para qual? O anjo do bem. Procuro não dar vez para o anjo do mal. Eu sei que ele está aqui do meu lado. Mas também tenho a segurança e a fé que do meu lado direito está o anjo do bem. Então é isso que a pessoa tem que entender. Se nós largarmos o bem, deixar de reconhecer a santidade de Deus, o carinho que Deus tem por nós, não é culpa dele, é culpa nossa que estamos se afastando da luz. É simples assim. Não tem muito mistério. Se a gente procura fazer o bem, se a gente procura respeitar o próximo, ter carinho pelo próximo, que carinho? Não é sair por aí beijando e abraçando todo mundo. Não é nesse sentido. Só a forma de respeitar o próximo já é uma forma de carinho. Quanto mais a Deus, quanto mais eu respeitar a Deus, quanto mais eu obedecer às leis dele, mais acariciado ele vai se sentir. Que ele sabe que a criatura está respeitando ele, está reconhecendo a santidade dele. Então essa questão do carinho não é só beijo e abraço, é o respeito, é a conduta que a pessoa tem que ter. E para acabar aqui na mensagem, Jesus fala: o meu lugar não está à venda. Eu só vendo por amor, com amor eu me entrego. Faço tudo que me pedirem. Dou a minha bênção, dou a vida eterna, dou carinho e ninguém sofre. A gente precisa de alguma coisa a mais do que isso? Dou amor, dou carinho, dou vida eterna, dou conforto no sofrimento, que as pessoas acham que quem reza não deveria sofrer. Como assim? Nós estamos aqui como seres humanos. Essa carne é um resultado do pecado original. Não tem como não sofrer. Jesus, quando esteve aqui entre nós, sem o pecado original, sofreu. E não sofreu pouco. Mas não sofreu de graça. Sofreu para salvar a humanidade. Mas nem todos querem se salvar. Hoje a grande maioria não está nem aí. Não tem tempo para Deus. Não tem tempo para analisar. Não tem tempo para reconhecer que sem Ele não somos nada. Uma pessoa milionária, bilionária, trilionária que seja, ela não pode comprar o principal, a vida. Ela pode morrer em questão de segundos. E que vai adiantar o dinheiro dele? Ah, mas foi um dinheiro que eu conquistei com muito trabalho, muito suor. Se foi assim, dessa maneira, tivesse tempo para pensar em Deus, tivesse tempo para reconhecer a Deus, tivesse tempo para respeitar e obedecer às leis de Deus, se tivesse, está tudo certo. Agora, infelizmente, as pessoas hoje, para que possa ganhar muito dinheiro, conquistar poder, se esquece de Deus, se esquece de ter carinho por Deus. E é isso que nos consome. É isso que quando chega no final da vida, a gente se depara diante do nada. Tudo que eu conquistei não está me ajudando em nada. Não vai me levar para lugar nenhum. Assim já dizia Oscar Niemeyer, quando fez 110, 105 anos, ou 100 anos, não lembro. Estou diante do nada. Por quê? Tantas obras maravilhosas que ele fez, mas o principal não entendeu.
não reconheceu Deus, era ateu. Quem é ateu, quem não se lembra de Deus, deve ser muito angustiante quando começa a chegar aos 70, 80, 90 anos. Sabe que o resto que falta de vida é muito curto. E daí? O que será depois da morte? Então é isso que Deus está falando aqui sobre essa frase tão pequena, o carinho. O carinho é tão importante na vida de todo mundo que até um animal precisa de carinho. Que possamos entender isso. Se um animal precisa de carinho, por que Deus não? Por que Deus pode ser abandonado? Kátia vai fazer a leitura e a Aline faz o comentário. Mensagem do dia 31 de janeiro de 2000. O respeito. O pai fala: Eu vos saúdo, meu Pai, meu Salvador, em nome de minha família e de todos os amigos que vêm nos ajudando. Dou-vos graças, Senhor, por achares neste pequeno homem alguma coisa que agrada o Senhor. Amém. O que mais me deixa à vontade aqui, nesta morada, é o respeito para comigo. Ah, meus filhos amados, foi-se o tempo em que os pais não permitiam seus filhos de mostrarem o corpo a ninguém, a não ser só depois de casados. Hoje, tudo o que é de ruim vem acontecendo. Mostra-me, homens letrados, o que vens fazendo até agora. Não és capaz de falar nas missas sobre este assunto e nem no aborto. Sabes que a maior responsabilidade está em vossas mãos. De ti não ouço quase nada, pois só sabes dizer aquilo que já está escrito. Não olhas o erro que vem cometendo esta gente adúltera, que por causa do prazer da carne não deixa uma semente nascer e aborta uma vida. Crime este monstruoso, que será difícil de ser perdoado. Não estou condenando ainda ninguém, mas vai acontecer como eu disse: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E quando todos estiverem sentados na última ceia, mandarei que amarrem as mãos e os pés destes, que entram no meu banquete seminus, para receberem o meu santo corpo. Outro erro irreparável, e a responsabilidade vai cair em vocês, meus sacerdotes, por não falarem mais nada sobre estes assuntos. Todos os pecados de quem vier se arrepender serão perdoados, mas a teimosia, esta não vou perdoar. Ou achas que na última hora em nada disso vai ser tocado? De quem está na frente de um tribunal, esperando a sua condenação pelos atos que cometeu. Tudo o que fez é lido na frente dos jurados, para depois lhe dar o veredito, a sentença. O mesmo irá acontecer com quem vem me desobedecendo. Porque que de um roseiral não se espera mais florescer os botões? Estes são cortados para enfeitar principalmente a mesa desta gente, que não sabe mais o que é uma vida. O mesmo vem acontecendo com o aborto, onde a maioria quer ficar livre de um fruto que é meu, só meu, as criancinhas. Os primeiros a darem a vida por mim foram elas, mas agora vem acontecendo muito mais e sem comparação. Estas criancinhas jamais me verão, mas tem um porém. Seus lugares são lindos, quase tanto como no céu. Este lugar chama-se limbo, lugar este onde estão entrando milhões de inocentes que são abortados por dia. Será o fim de um mundo cruel e o começo de um novo reino, Jesus. Mais uma mensagem que não pode ser aceita pela maioria dos sacerdotes, porque
Mostra-me, homens letrados, o que vens fazendo até agora. Não és capaz de falar nas missas sobre esse assunto, sobre as vestes, né? Aqui fala no começo, e nem no aborto. Hoje em dia até querem que perdoe, né, as mulheres que fizeram aborto, que aceite tudo. Não olhas o erro que vem cometendo essa gente adúltera, que por causa do prazer da carne não deixa uma semente nascer e aborta uma vida. E sobre as vestes. E quando todos estiverem sentados na última ceia, mandarei que amarrem as mãos e os pés desses que entram no meu banquete seminus para receberem meu santo corpo. Outro erro irreparável, e a responsabilidade vai cair em vocês, meus sacerdotes, por não falarem mais nada sobre esses assuntos. Todos os pecados de quem vier a se arrepender serão perdoados, mas a teimosia, esta não vou perdoar. Mensagem forte, que Jesus fala já no ano 2000 para o profeta. A responsabilidade vai cair sobre vocês, meus sacerdotes, que não falaram quando deveria falar. Essas mensagens são muito fortes, Jesus mudou, a igreja tem que atualizar. Que dia que é hoje? É o dia de São João Bosco, um santo tão querido na igreja. E o que ele falava sobre isso aqui? Indico ainda uma terrível armadilha do demônio, que é deixar que você aprenda a doutrina cristã e depois não a pratique. Isso serve muito para os estudados. Você aprende a doutrina da igreja e depois não pratica. E ainda ensina errado. Para aqueles que vão lá para aprender, para tentar se converter, tentar mudar de vida. Não, agora Jesus mudou. Não, Deus é bonzinho. E assim vocês vão ensinando errado o que vocês aprenderam. Certo, a doutrina católica apostólica, como era sempre romana, agora somos nós conservadores, porque lá em Roma tudo está tomado, né? Mais uma frase bem conhecida de São João Bosco. Muitos sacerdotes hoje com certeza comemoraram o dia de São João Bosco. Aqui Jesus fala, né? Vocês vão ser cobrados. Ou achas que na última hora em nada disso vai ser tocado? De quem está na frente de um tribunal esperando a sua condenação pelos atos que cometeu, tudo o que fez é lido na frente dos jurados, para depois lhe dar o veredito, a sentença. O mesmo irá acontecer com quem vem me desobedecendo. Olha o que São João Bosco fala. Um padre ao paraíso ou ao inferno nunca vai sozinho. Vão sempre com ele almas em grande número, ou salvas pelo seu santo exemplo, ou perdidas pela sua negligência no cumprimento dos deveres e pelos seus maus exemplos. Isso é que São João Bosco falou sobre os sacerdotes. O padre nunca vai sozinho, seja para o céu, seja para o inferno. Para o céu, se o padre for um santo, e para o inferno, se for negligente e der mau exemplo. O que nós estamos vendo hoje, infelizmente, na Igreja Católica. Muita negligência, muito mau exemplo. Aqui Jesus dá 2 exemplos, sobre as vestes e sobre o aborto, e sobre o adultério, e sobre tudo, né? Homossexualismo, hoje em dia, tudo é válido. Imagine. Mais uma frase de São João Bosco. Quando vocês entrarem no céu, Deus lhes mostrará as almas que vocês ajudaram a salvar. E pensando ao contrário, quando vocês forem para o inferno, vão ver quantas almas foram junto. Que tristeza para Deus. Aqui nessa mensagem ele fala, o que mais me deixa à vontade aqui nessa morada é o respeito para comigo. Meus filhos amados, foi-se o tempo em que os pais não permitiam seus filhos lhe mostrarem o corpo a ninguém, a não ser só depois de casados. Hoje tudo que é de ruim vem acontecendo. Eu vou ler uma parte da Sagrada Escritura que diz muito para hoje em dia, né? Muita gente, até das pessoas que a gente conhece assim, não acreditam mais na volta de Jesus, nem vendo, não acreditam. Sempre aconteceu, o mundo sempre foi assim, a maldade é assim, é assim, é assim, é assim. Olha o que São Paulo fala a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Notem bem o seguinte, ele escreve assim, notem bem o seguinte. Nos últimos dias, você acha que nunca vai ter um fim.
nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados. Vocês reconhecem essa humanidade de hoje? Tem alguma coisa diferente do que está escrito aqui, há 2000 anos atrás? Nos últimos dias, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Nos últimos dias de São Paulo, vai ter um fim. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Desta gente afasta-te. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixões. É o que nós estamos vendo hoje. O adultério virou normal. É um traindo o outro. Esses homens desalmados, devassos, fanfarrões atrás dessas mulherzinhas. Como que São Paulo ia falar isso há 2000 anos atrás? Nos últimos dias seria assim. E você acha que ele vai longe? Sempre foi assim? Como se ele diz que nos últimos dias seria assim e agora está sendo assim como nunca? A traição virou normal. Filhos desobedecendo os pais, desleais, malvados, ingratos. Sempre aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses homens de coração pervertido, reprovados na fé, tentam resistir à verdade, mas não irão longe, porque será manifesta a todos a sua insensatez, como foi daqueles dois. Versículo 14. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabe de quem aprendestes? A gente que aprendeu a verdade, temos que ser firmes. Permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Coisa triste, hoje em dia, uma profecia que está se cumprindo, a gente está vendo com os olhos da alma, do corpo, de todas as partes. É a perca da fé. Jesus falou, quando eu voltar, aonde vou encontrar a fé? É o que a gente vê hoje, as pessoas não têm mais fé. Tudo é normal. Se cai o céu na tua cabeça, é normal. Um pai faz tudo com a filha, é normal. A mãe aborta, mata o seu próprio filho, é normal. Tudo é normal. Os padres andam com homens, com crianças. E tem gente que diz que vai longe. É tudo normal. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabe de quem aprendestes. Nós aqui em casa, graças a Deus, aprendemos com o profeta. Nós sabemos de onde temos esse ensinamento. E a gente sabe de onde ele aprendeu, de Deus, direto de Deus. Porque se fosse depender dos padres que a gente conheceu na vida, a maioria, não todos, e dos bispos, a gente já era de outra religião. Porque o pai só faltou apanhar no confessionário, quando contava que Deus falava as coisas para ele. E desde a infância conheces as Sagradas Escrituras e sabes que ela tem o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Para de falar que Deus é bonzinho e perdoa tudo. Todos vão para o céu. A Sagrada Escritura é útil para ensinar, repreender, corrigir. Como que hoje na igreja fala que tudo pode, tudo Deus perdoa. Não. Aqui está a Sagrada Escritura. Vai haver um fim e nos últimos dias aparecerão esses homens, corruptos, fanfarrões, desonestos, desleais. Atrás dessas mulherzinhas, aqui ele diz tudo. E a maior profecia que está acontecendo, e a gente está vendo com os olhos abertos da alma e do corpo, é a perca da fé.
Mesmo vendo tudo o que está acontecendo, as pessoas não querem saber de rezar, não querem se converter. Os sinais estão aí. A Sagrada Escritura anuncia, as mensagens anunciam, a natureza grita, chama. Jesus falou naquela parábola, né? Se os homens pararem de falar, as pedras gritarão. Hoje em dia é chuva, é truvada, é vento, é fogo, é gelo. Pessoas estão morrendo congeladas. E tudo é normal. Sempre foi assim. Não. Nunca foi assim. Porque na Sagrada Escritura diz que a terra sofreria como mulher em dores de parto. Já houve terremotos? Sim. Mas toda semana? Muita gente já morreu congelada? Sim. Mas não tanto em uma semana? Acordem. Aqui essa mensagem fala especialmente para os sacerdotes. O que Jesus fala, eu vou cobrar de um por um. O que achas que na última hora em nada disso vai ser tocado? Essa vergonha, essa falta de respeito com as coisas de Deus? Honrem a batina que vocês vestem. Se não usam mais, voltem a usar, como diz as mensagens, como pede Jesus, com toda a paciência, com todo o carinho. Mais uma profecia de Dom Bosco. Para aqueles que não acreditam nas mensagens, mas dizem que acreditam no santo, que é hoje Dom Bosco. Em 1862 ele disse: haverá um concílio ecumênico no próximo século, após o qual haverá o caos na igreja. Acreditam pelo menos no santo? Ele já disse o que está acontecendo hoje. Haverá um concílio ecumênico e haverá o caos na igreja. É isso que estamos vendo. Mas, infelizmente, Jesus também previu: quando eu voltar, aonde vou encontrar a fé? Nem vendo acreditam. Peçam para Deus: abram meus olhos, abram meu coração, para que eu possa voltar a enxergar novamente. Para que aquilo que eu aprendi na minha infância, na minha juventude, dos meus pais, dos meus avós, eu cumpra. Porque não adianta, como diz Dom Bosco aqui, uma terrível armadilha do demônio é deixar que você aprenda a doutrina e depois não pratique. Ele deixa que você aprenda dos seus pais, dos seus avós, mas depois não precisa praticar. Isso é uma grande armadilha do demônio. Diz Dom Bosco: acredite nos santos, acredite na Sagrada Escritura, acredite nas mensagens. Tudo vem de Deus. A Maria Aparecida vai fazer a leitura e eu faço um comentário. Sentiste o desejo de amar, dialogar e pronunciar meu santo nome. Mensagem do dia 31 de janeiro de 2001. Ouvi tu falares e garantires que sem respeito diante de mim ninguém pode estar. Isto me alegra, meu filho, pois não é só dizer que crê em mim e na minha Santa Mãe, mas acima de tudo tem que ter respeito para comigo. Eu não sou um ser qualquer, mas sou um Deus que tem legiões de anjos e santos me adorando. Sou a segurança de todos os astros, sou toda a natureza, o sol que brilha, cuja força que ele tem atravessa todo o universo, para que haja luz com a sua luminosidade, as estrelas que podem ter seus brilhos e a lua, que por estar mais próxima da Terra, este satélite tem uma boa parte na ajuda para desenvolver as plantações, assim como as chuvas fazendo-as crescer conforme suas estações. Em toda a experiência da existência da humanidade, nunca deixei de alimentá-la, como também todos os pássaros, animais, répteis e peixes. É através de mim que parte tudo isto. O que um homem poderia fazer para agradar-me, recebendo tudo isso de graça? Muitas pessoas me dão prazer de poder lhes dizer: filhos amados, todos vocês serão meus, porque na hora que eu estava com tanta fome, me deram de comer, com sede me deram um copo de água, estava com tanto frio e me cobriram, um lugar para eu descansar, e vi que nos corações dessas pessoas sempre diziam:
Em nome de Jesus é que tenho o prazer de fazer tudo isto. Então tudo que criei valeu a pena, mas por esses que estão diante de mim, com o máximo de respeito para comigo, pois se fui judiado, desprezado e crucificado, não foi por corações bondosos, e sim pelos mal agradecidos, que não souberam me agradecer, mas crucificaram-me por inveja, ódio, ciúme e por medo de mim. Nenhum deles maltratei, mas fiz sim, de tudo para atraí-los só para mim. Mas me rejeitaram, pois não podiam ouvir a verdade. Agora continua o mesmo, pois se envio um dos meus profetas na minha frente, para a maioria ele não é bem-vindo, porque meu Santo Espírito faz enxergar os erros e essas pessoas não aceitam, porque gostam de viver na sujeira, no pecado, principalmente no da carne. Esse pecado está levando milhões para o inferno, e junto está também a ganância. É por estas coisas que virei logo, para separar esses de junto dos meus filhos amados, que me amam, me adoram e me respeitam. Jesus. Vejo uma mensagem dessa como é importantíssimo a gente compará-la, né? A Bíblia, comparar o Evangelho, porque a palavra de Deus sempre se repete, né? De formas diferentes, mas sempre o conteúdo, a essência do conteúdo da mensagem do Evangelho, se a gente começar a analisar, é o mesmo assunto. O início dessa mensagem: sentiste o desejo de amar, dialogar e pronunciar meu santo nome. E começa a mensagem dizendo, né? Ouvi tu falares e garantires que sem respeito diante de mim ninguém pode estar. O profeta falou hoje, na primeira mensagem do programa, falou hoje pela manhã, no púlpito da igreja, e falou por 45 anos dessa forma, né? Garantindo aquilo que Deus mostrou para ele. A força na fé, a fé forte que tinha. Hoje a gente dá uma deslizada aqui, dá uma deslizada ali, né? Se perde por alguns minutos ou algumas horas, mas volta para a realidade. Sempre nessa fé, jamais deixar a fé cair. O profeta, quando foi chamado, Jesus falou para ele se aprofundar mais no Evangelho de São Mateus. Aqui nessa mensagem, Jesus diz, né? Nenhum deles eu maltratei, mesmo que judiaram dele, machucaram, crucificaram, ele tratou com bondade ainda, né? Porque queria todos para ele. Então tratou bem, mas eles não quiseram estar perto de Deus. Hoje nós vivemos também um pouco isso. Como pode as pessoas, às vezes, não sabendo, né? Porque eles não sabem da verdade, os que estão lá fora. Foram educados e criados de uma forma totalmente diferente. Chegar perto de um de nós e nós jogar pedra. Nós temos que recebê-los bem, temos que agradar e depois sim mostrar a verdade. Se a gente enxotar já na primeira chegada, vão se afastar, não tem como ficar perto da gente, né? A educação foi totalmente contrária, foi totalmente outra. O profeta, quando foi chamado, foi evangelizado pelo padre João Batista Rosa, o santo padre João Batista Rosa, 4 anos. Não foi 1 dia, 2 dias, 4 dias, 4 meses, 40 dias. Foi 4 anos sendo evangelizado. E Jesus tocou nele, Jesus chamou ele. E nós queremos que a pessoa que chega perto de nós já chegue do jeito que nós somos hoje. Não tem como. Nós temos que recebê-los, mesmo que estão de forma errada aos nossos olhos, né? Porque o coração só Deus sabe, mas a aparência pode estar de uma forma errada aos nossos olhos, a gente recebe eles, depois vai mostrando a verdade, depois vai explicando, vai ensinando, e se não quiser, daí é outra história, né? Falei do Evangelho de hoje porque eu li aqui no Evangelho de amanhã, de São Mateus, fala sobre essa mensagem aqui, ó, né? O que está falando no Evangelho? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Então o profeta passou muito por isso, né? Hoje muita gente o critica e mentem, dizendo que é em nome de Deus. E por causa de Deus, por causa da verdade que ele falou a vida inteira, ele é injuriado, é difamado, né? É atacado o tempo todo. Hoje nós vivemos um pouco disso também. Mas nós não podemos perder essa essência, né? Essa educação que tivemos. De primeiro receber as pessoas, tratá-las bem, mostrar nossa educação. E depois então a gente vai mostrando o que é o caminho, de que forma que aconteceu, por que estamos assim hoje, vivendo desses trajes, dessas formas, né? Porque senão nós também estaríamos igual ou pior essa gente. Nós fomos educados também lá fora dessa forma. Temos que agradecer a Deus dia e noite, porque fomos agraciados e fomos tocados, e tivemos o privilégio de saber dessa verdade, que muitos não sabem. Nosso dever é levar o conhecimento deles, mas não com pedra e não com ataques, apontando o dedo e recriminando e já condenando, né? Perto de mim não pode chegar, está mal vestido, ou está falando algumas coisas que não deve. A educação foi outra, não adianta. Quantas pessoas que chegaram aqui no santuário, né, e eram totalmente diferentes e hoje estão caminhando igual ou melhor do que a gente? Quantos que chegaram aqui, parecia já um santinho, e hoje não querem saber porque eram arrogantes, acharam que eles sabiam mais do que o profeta e mais do que Deus. Então queria ser feita a vontade deles e não a vontade de Deus. Nós estamos aqui a vida inteira aprendendo, um com o outro, né? Mas o que já aprendemos temos que passar para as pessoas, mas de uma forma sutil, de uma forma agradável. Jesus está falando essa mensagem que ele sim, né? Ele era o poder máximo, ele era a sabedoria total, e ele foi pisado, machucado, e ele não desejou mal para ninguém. Ele recebeu bem as pessoas, ele tratou bem. Ele sabia que Judas ia trair ele, mas ele não maltratou Judas. Tratou com carinho para ver se convertia, para ver se mudava. Não mudou. Preferiu caminhar no erro. Hoje a gente deve agir da mesma forma. As pessoas que vêm ao nosso encontro, vamos tratar com carinho. Lá para frente, sabendo mais, caminhando com a gente mais tempo, né? Sabendo da verdade e não quiser continuar, daí é outra história. Mas no primeiro dia que chegar, a gente já franzir o nariz e dizer que perto de mim não fica, daí o errado somos nós, né? Não foi assim que nós fomos educados. O profeta foi chamado em 1972, as minhas vestes, a mensagem veio em 94, as minhas vestes eu mudei em 95. Não estou dizendo que hoje tem que esperar 1 ano, 2 anos, mas não no primeiro dia atacar. E não receber as pessoas porque estão mal vestidas. Claro, aqui na igreja é outra história, né? Vamos querer comparar uma coisa com a outra. Mas aí fora, na casa da gente, se chega alguém de bermuda ou sem camisa e a gente já jogar pedra, a pessoa não sabe. A pessoa vai achar, não, então vocês são loucos mesmo, né? Mas mostra a verdade para eles. Hoje tem um rapaz aí na obra, está casado. O primeiro dia que chegou aqui na igreja, eu recebi ele e a noiva dele. E contei um pouco da verdade. Ele já acreditou na hora, a noiva não acreditou. Ele lutou, e ela não aceitou, ele deixou dela, hoje é casado com outra pessoa, e frequenta a igreja até hoje, firme. Mas não foi de um dia para o outro. Lutou, tentou, mas a gente recebeu com carinho, né? Falou com carinho. E assim são muitos fatos aqui da igreja que acontecem na vida da gente. Nós temos nossos parentes até hoje, que viveram com a gente, sabe, é sangue nosso, sabe quem é o profeta, mas não admite, não aceita. Mas nós não estamos condenando eles. Mas também não estamos andando junto com eles. Por quê? Porque eles já sabem a tempo da verdade. Mas não querem, né? Então, é livre. Agora, quando vem para cá, vem ao nosso encontro, a gente mostra a verdade e mesmo assim não quer, o que podemos fazer? Então, como eu estou falando, né? Não compara uma coisa com a outra. Lá na igreja a gente exige. Para entrar dentro da igreja tem que estar bem vestido. Lá é a casa de Deus. Aí se então a casa de vocês não tem Deus? Tem. Mas a pessoa não vai saber chegar assim no mesmo dia. Eu não posso exigir isso da pessoa.
no primeiro dia chegar. Eu vou falar a verdade, mas isso a segunda vez que vem já é diferente. A terceira vez, se não tiver, aí não vem, aí não entra. Mas a primeira chegada a gente não pode jogar pedra. Kátia vai fazer a leitura e eu faço um comentário. Mensagem do dia 31 de janeiro de 2005. A tempestade. Originalidade esta que no Brasil se diz quando vem vento forte ou chuva de granizos, mas não deixa de cair também nos corações. Esta palavra ultimamente vem pondo toda a humanidade em risco, por não se ter mais o apoio dos países ricos. Desabando, vem com sua nova teoria. Querem eles que para se ter o direito de sobreviver, tem que ser assinalado, para poderem ter o controle de todos os países. Assim, ficará melhor, dizem eles. Na sua cúpula tem um só líder, e que os outros devam se submeter. E se não vierem algum deles, estarão sujeitos, por força maior, a serem eliminados do controle global. Excluídos serão da linha que irá ser traçada. Esta teoria partirá de um que já tem assinado em ajudar em tudo o que se precisar. Com isto, quem for devedor não terá mais prazo para pagar suas dívidas. Ficarão isentos se vierem a concordar. Na ONU. O tratado é revolucionar para aumentar a capacidade em tudo, seja nas indústrias, nos campos, no comércio, nos ensinos, na educação. E muitos vão cair nessa. Só que tem um porém. Depois que assinar esta proposta, não terá mais como sair. Seja lá o país que for, todos terão que obedecer. O líder terá todo o controle e só ele é quem dará a última palavra, ficando sujeitos a serem tirados fora todos aqueles que não vierem a aceitar. A religião passará a ser uma só também, e a maior parte terá por obrigação que respeitar este homem. Meus filhinhos, mostrei ao mundo, quer dizer, à humanidade, que o centro mariano deveria ser em Portugal, em Fátima, mas já estão desejando ser lá o começo disto tudo que a vós venho falando. O ecumenismo não será bom, pois não parte de Deus, e sim deste que quer mudar toda a história sagrada. No coração da humanidade será posto o absurdo, será como a maior tempestade. A vida de cada um dos que não vierem mais a confiar nos planos de Deus ficará de fora. E quando isto vier a acontecer, então o fim chegará. Mas isto só acontecerá depois que João Paulo II sair. Amados filhinhos, talvez vocês me perguntarão: por que Deus não impede tudo isto? As profecias têm que se cumprir, mas não será com isto que os filhos da luz serão esquecidos. A vós eu digo, serão os únicos que irão sobreviver depois que a tempestade passar. As Escrituras falam: passarão o céu e a terra, menos a palavra de Deus. Abreviada foi por causa dos escolhidos. Então, meus filhinhos, continuem rezando o terço, e se for possível, o rosário inteiro, para dar-vos a segurança, livrando-vos das mãos deste revolucionário. Ele quer ser um Deus diante do Criador de todas as coisas, mas não terá poder algum. Maria, Mãe do povo de Deus. Vejam que outra mensagem importantíssima, né? Aqui Nossa Senhora fala da tempestade e faz a comparação da tempestade na nossa vida. Ela cita aqui desse líder, né,
mundial, que a gente ainda não sabe ao certo quem é. Mas nós temos um pequeno exemplo aqui no Brasil, né? O que acontece quando uma pessoa tenta dominar tudo. Não existe mais lei, as leis são burladas e tudo o dinheiro compra. Parlamentares, governo inteiro, um país inteiro comprado. O dinheiro vai lá e paga e passa-se por cima das leis. Inocentes pagam. E a Nossa Senhora fala que o ecumenismo não será bom. A Aline leu ali ainda há pouco de Dom Bosco, né? E para o próximo século era 1800 e pouco ali, né? Próximo século, o que iria acontecer não seria nada bom, que é o ecumenismo. Hoje, uma boa parte das pessoas estão concordando. Estão apagando Deus da mente deles, estão concordando. Estão burlando toda a lei que Deus deixou, estão concordando. Depois não tem mais o que chorar. Jesus suscitou esse amado profeta Papa Pedro II e deixou aqui junto a nós por 45 anos evangelizando. Quantas pessoas foram tocadas, né? Quantas pessoas estavam ao redor dele ouvindo? Quantos países ele foi? Quantos estados ele foi? Falando sempre a mesma palavra, tocando sempre na mesma tecla. E a gente vê que vai fazer 9 anos que ele não está junto a nós. O tamanho da mudança que já tem aqui no santuário. Como esfriou, como as pessoas deixam, né, aquele fervor que estava, que acreditavam. Tem pessoas que falam, não adianta mais ir lá porque não tem sacerdote. Não adianta mais lá ouvir os filhos para quê? O que tinha que ouvir da boca do profeta. Agora os filhos não tem nada a ver. E não tem nada a ver mesmo, filho, tem a ver aqui as mensagens, né? Essa fé viva nós deveríamos manter. Santuário a gente luta. O pai falou hoje, né? O profeta falou hoje pela manhã. Pensa que é fácil administrar esse cargo que ele tinha, né? Que querendo ou não passou para a gente. Esse cargo está em nossas mãos. Não é fácil, não. A gente recebe investidas de todos os lados. E para manter o santuário em pé, para manter o santuário digno, é uma luta. Tem pessoas que me dizem, né, Zeca, tu não devia falar. Eu falo, está esfriando. Vocês estão deixando de lado, estão trocando. Depois não vai adiantar chorar. Nossa Senhora está falando aqui, ó, na mensagem. E a mensagem de 2005. Já se passaram 21 anos. 20 anos, vamos dizer, né? Nós estamos no começo de 26. Então, meus filhinhos, continuem rezando o terço e, se for possível, o rosário inteiro. Ela não diz, continue assistindo a Santa Missa. Tem mensagem que fala, né? Mas Nossa Senhora também sabia que nós vamos chegar nesse momento final. Não vai ter missa. Não vai ter sacerdote. Os sacerdotes são covardes. E vocês creem nesses covardes. Só porque estão de batina alguns, mas não honram a batina que estão usando. Estão vendidos também. E o dinheiro compra tudo. E eles vão ter que cumprir com aquilo que foi assinado. Está aqui na mensagem falando. Se venderam, agora vão ter que cumprir. Vão querer voltar atrás, não pode mais. Já assinaram. O profeta fala que lá em 84, né? 83, 84, acho que era, né? Que os padres assinaram um livro negro. E o padre Juca falou para ele, ó, Aristo, o padre Bertini até já assinou, eu não assinei ainda, mas depois assinou também, né? Porque ele chegou a chamar o profeta de herege. Então se venderam. Esses padres estão aí hoje ao nosso redor, é tudo vendido. Ah, não, eu vou atrás, vou lá falar com o tal padre. Pegou o livrão, olhou muito bonito, mas esse mais é covardia. Porque a gente enfrenta aqui, leões aqui, né? E não sei quantos ainda vão ter que enfrentar. São covardes, sim, são covardes. Ah, mas vocês não têm medo de falar? Medo de falar a verdade não deve ter. Porque senão eles enfrentariam. Está nas mãos deles assumir esse papel aqui. Levar os leigos à verdade, a ter firmeza na decisão que toma,
a não cair na conversa do conto do vigário, bem propício para falar isso, né? No conto do vigário mesmo, porque estão mentindo para os leigos. E a Nossa Senhora fala da tempestade, é uma tempestade mesmo, vai vir uma enxurrada e não tem mais volta. Vocês veem, a gente tem exemplo quando é uma enchente, né? Leva a casa, leva morro, leva tudo, leva ponte, nada segura ela. E aqui vai ser a humanidade, nada vai segurar. Vai levar de arrasto e não tem onde se segurar mais. E Deus vai deixar, porque tem que se cumprir. E vão ser julgados porque acreditaram na mentira. Isso é bíblico também. Então, a gente vem lutando até hoje, o profeta lutou por 45 anos, nós já estamos há quase 9 anos sem a presença dele física aqui, né? Porque espiritualmente ele está junto a nós, lutando também, e a gente vê as pessoas num fracasso, um desânimo que não dá para entender, né? Dia de semana aqui, 4, 5 pessoas dentro do santuário, aí pede para a gente não falar, eu vou denunciar minha vida inteira, eu sou dedo duro, eu vou denunciar sim. Povo covarde também, né? Prefere trocar a igreja por uma cama, por uma saidinha lá fora, um mercado, uma loja, tudo é motivo. Aí depois tem o dia todo livre, usa o tempo livre depois de participar de um santo terço. A Nossa Senhora está pedindo, ela está falando aqui que era para ser lá em Fátima, né? E vai ser lá em Fátima, parece que vai acontecer o pior, vai vir de lá, é lá que querem programar tudo. Por quê? Porque para pegar os cristãos de verdade. E eles estão caindo igual uns bobinhos na rede. Estão acreditando em tudo, né? Esse que está lá no comando hoje, fala as asneiras que fala e o povo acredita em tudo que ele fala. Vão atrás. Aqui um enviado de Deus falando a verdade, Deus falando pela boca dele. E o povo rejeita, né? Depois cai num fracasso, pede ajuda, pede oração, mas primeiro rejeita. Claro que o inimigo vai atacar, já foi falado isso quantas vezes aqui, meu Deus. Se você não está ocupando o seu tempo para Deus, esse espaço o inimigo vai pegar, é dele. No começo até ele dá algo para você se iludir, né? Minha vida está bem melhor assim agora, ó. Abandonei eles lá, agora está melhorando. Depois vem o fracasso, aí lembra que existiu isso aqui, que conheceu isso aqui, aí liga, pede ajuda, reza por mim, dá uma força aí. É fácil assim, né? Seja firme, porque aqui a batalha nossa não é brincadeira, não. Se vocês entraram, estão na obra 20, 25 anos, o Eugênio vai para 30 anos já, né, o Eugênio? E começou, vamos dizer assim, um dos primeiros a entrar aqui na obra. Está aí, acho que a vida dele também é fácil, não é? Mas vocês que entraram, mas nós estávamos antes. Nós estamos desde 72, quando o profeta foi chamado, nós estávamos ali do lado dele. E desde aquela época é luta a vida inteira. E vamos desistir por quê? Vamos abandonar a igreja. Um padre vem aqui, ilude a gente, engana, então vamos abandonar a igreja porque mais um padre mentiroso, mais um padre trapaceiro. Tem padre me mandando mensagem aí, eu não respondo. Se está me vendo aí, pode parar de mandar que eu não vou te responder. Passou por aqui, enganou uma vez só, não vai enganar a segunda. Mas então não tem direito de mudar? Muda, mas não precisa mudar aqui dentro. Ou então prova que mudou, né? Deixa a gente ver as ações e as atitudes. Mas não, querem voltar, querem infiltrar alguém aqui dentro para destruir a tentativa do inimigo até o finalzinho. E nós vamos destruir esse santuário, nós vamos destruir essa família Conceição. Mas não vão, porque Deus não permite, né? Deus nos dá a força. E o santuário foi erguido a mando dele. Ele mandou erguer esse santuário. Talvez vocês não acreditam nisso, né? Mas por isso tem essa força toda que tem o santuário. E tanta gente por esse mundo afora tem essa força também, porque creram e foram fiel a Deus. Acreditaram na palavra do profeta. Quando Jesus falou pela boca do profeta, tem vídeo aí mostrando. Olha quantas pessoas estavam atrás dele ali chorando. E cadê essas pessoas? É só do momento? Então, essa cobrança que Nossa Senhora fala aqui, Jesus diz, né? Estão perguntando a Jesus, porque Jesus não pode impedir, tem que se cumprir. Mas esse cumprimento é tudo. É o que está acontecendo de ruim, mas o que vai acontecer de bom também, ele vai cumprir. Então, nós precisamos crer nisso. Ele não disse que ia poupar nós das dores, dos sofrimentos, isso ele não falou. Para o profeta ele falou o contrário, tu vai sofrer calúnia e difamação.
Ainda alertou ele. Pega o fardo e vai à frente. Jesus não vai dar um anjo da guarda para mim para me poupar do meu sofrimento. Ele vai estar do meu lado me reforçando, me dando apoio, me dando, me encorajando para mim levar a minha vida em frente. Mas eu tenho que carregar o meu fardo. Eu tenho que carregar a minha cruz. Senão assim seria fácil, né? Quando Jesus pediu lá no horto, afasta de mim esse cálice, Jesus mandou anjo para confortar, Deus mandou anjo para confortar ele, mas não tirou o fardo dele. Ele tinha que passar aquele aperto todo que passou. E assim somos nós. Senão seria muito fácil. Eu vou rezar e Deus me tira todo o meu peso, todo o meu cargo, Muitas pessoas querem fazer disso, Jogo para cá, faz oração para mim, reza por mim que eu estou precisando. Não, vai rezar também. Vem rezar também. Reza na tua casa. Dobra o teu joelho e vai pedir perdão dos teus pecados. Vai viver uma vida digna. Vai honrar pai e mãe. Vai honrar esposa, vai honrar marido. Tudo isso nós estamos passando aqui, esses anos todos, é para servir de exemplo para nós mesmos, mas para vocês também. Então, cada vez que vocês vêm aqui nos visitar, sejam sempre bem-vindos. Sejam sempre bem-vindos e venham quantas vezes for possível. Nunca deixe de visitar aqui o santuário. Essa casa foi erguida por Deus. Mas não pense que isso aqui é uma coisa fácil de a gente tocar em frente, que não é não. Isso aqui é uma luta diária. O inimigo está aqui junto, atacando o tempo todo. Através de amigos, através de familiares, de filhos, de esposa, de marido, de ações do governo, de vizinhos. É o tempo inteiro, não para. É ataque em cima de ataque. E a gente está vencendo todas, graças a Deus, Damos a volta por cima. Não fica por muito tempo aqui o que o bicho quer, não. Logo é sanado tudo. Então pense nisso. A tempestade vai vir. Essa enxurrada vai levar muita gente. Estejamos nós aí com os braços firmes, continha do terço na mão, ou do rosário se for possível, para nós termos força.